Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar com você significados e conteúdos que vai mudar a sua vida. Você acredita? Faça desse momento um marco histórico. Quero que se lembre disso. Salvação de sua alma. Presente de Deus. Abra a sua Bíblia na primeira epístola que escreveu o apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 12. A Bíblia diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Coloque a Bíblia em sua mente, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. A salvação de sua alma, um presente de Deus. Já compartilhei a introdução dessa epístola. Agora vou prosseguir com a sua exposição. Fique atento à fonte
e a natureza da salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Coloque a Bíblia em sua mente. Eu fico imaginando, num tempo de extrema perseguição, sofrimento e dor, o apóstolo São Pedro inicia a sua carta com uma doxologia. Não começa com o homem, mas com Deus. Não inicia com as necessidades humanas, mas com louvores que Deus merece. Aqui o apóstolo São Pedro mostra a fonte da salvação de sua alma. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O apóstolo São Pedro começa louvando a Deus por nossa salvação. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Deus precisa ser exaltado por tão grande salvação. O nome de Deus deve ser magnificado por presente tão auspicioso, a salvação de nossas almas. Antes de você apresentar suas dores, suas lutas, suas lágrimas e suas perdas neste mundo, precisa levantar os olhos ao céu e exaltar aquele que te amou, te escolheu e providenciou todas as coisas para a salvação de sua alma. No momento que você exalta a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito por você, se sente fortalecido para enfrentar suas leves e momentâneas tribulações. O apóstolo São Pedro faz uma transição da fonte da salvação de nossas almas para a sua natureza, mostrando que o plano estabelecido na eternidade se concretiza no tempo, no Kairos. Aquilo que foi planejado no céu realiza-se na terra. Quero que se lembre disso. Duas verdades preciosas são aqui destacadas pelo apóstolo São Pedro. Em primeiro lugar, a regeneração nos regenerou. A regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós. Ele, o Espírito Santo, muda nossas intenções, nossas disposições íntimas, dando-nos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Nascemos da semente incorruptível. Temos não apenas um novo status, justificação, mas uma nova vida, regeneração. Tornamo-nos filhos de Deus, membros de sua família pela fé em Cristo Jesus. O cristão renasce dentro de uma nova família, passando a ter com Deus uma relação de hiós, filho, e com Jesus uma relação de irmão, adelphos. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a viva esperança, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 1 Pedro 1,3. O apóstolo São Pedro descreve o mundo pagão como sem esperança. Sófocles escreveu: não nascer é inesquestionavelmente a maior felicidade. A segunda maior felicidade é tão logo nascer, retornar ao lugar de onde se veio. O cristianismo é a única
que pode dar esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido, marchamos para uma glória eterna em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. A regeneração leva o cristão a uma viva esperança. Eu e você somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida. Eu e você somos regenerados para a esperança, e essa esperança tem duas características. Primeira, ela é viva. Segunda, ela é segura. Quero que se lembre disso, pois está fundamentada na ressurreição de Cristo Jesus. A esperança do cristão não é vaga e incerta, mas definida e garantida. Sem a ressurreição de Cristo Jesus, a regeneração do cristão não seria possível e ainda mais a esperança não faria nenhum sentido. Quero que fique atento na recompensa da salvação de sua alma. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. 1 Pedro 1,4. A salvação planejada na eternidade e realizada no tempo aponta para uma recompensa futura. Os eleitos de Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, e santificados pelo Espírito Santo e regenerados para uma viva esperança, têm a promessa de uma herança gloriosa. Quero que se lembre disso. Quer saber as características dessa herança que está reservada nos céus para os salvos em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, é uma herança incorruptível. A palavra grega apartaton, traduzida por incorruptível, significa aquilo que não perece, não apodrece, não se deteriora. Aparton pressupõe a ideia de não conter semente de deteriorização. Essa palavra significa não assolada por nenhum exército inimigo. Em segundo lugar, é uma herança imaculada. A palavra grega amiantos, traduzidas por sem mácula, significa algo absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira ou de contaminação que possa levar a uma posterior degeneração. Quero que se lembre disso aqui e agora. Em terceiro lugar, é uma herança inacessível. A palavra grega amarantos, traduzida por inacessível, significa inalterável. É mais aplicada às coisas da natureza, representando na poesia uma flor que nunca murcha nem perde a sua beleza. Em vez de murchar, ela permanece num frescor perpétuo que nunca se deteriora quanto ao seu valor, graça e beleza. Assim é a vida do cristão. Fique atento à segurança da salvação de sua alma. 1 Pedro 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Coloque a Bíblia em sua mente. Quer saber como pode ter a salvação de sua alma garantida pela fé em Cristo? Quer saber como saber
que a salvação planejada na eternidade, executada no tempo, não se perderá? Quer saber como ter certeza de que a salvação planejada pelo Deus Pai, executada pelo Deus Filho, Cristo Jesus e aplicada pelo Deus Espírito Santo é segura? Quer saber quais garantias o cristão tem de que aqueles que foram salvos permanecerão salvos para sempre? Fica de olho no alicerce dessa certeza. O apóstolo São Pedro dá resposta com diáfana clareza. Vou destacar aqui agora 3 pontos importantes nesse sentido. Em primeiro lugar, a segurança de nossa salvação é garantida pelo próprio Deus. A palavra que o apóstolo São Pedro usa em grego é phroureo, um termo militar. Significa que a nossa vida cristã está guarnecida por Deus, que atua como sentinela de todos os nossos dias. A segurança da salvação de nossas almas não está em nossas frágeis mãos, mas repousa sobre o poder de Deus. O mesmo Deus que nos salva nos garante a segurança da salvação de nossa alma. Nada nem ninguém pode arrancar os cristãos das mãos de Cristo Jesus. Nenhum poder pode afastar o cristão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez salvos, selados, justificados, perdoados, glorificados, estamos seguros. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a segurança de nossa salvação é apropriada pela fé, mediante a fé. A fé não é a causa meritória da nossa salvação, mas a causa instrumental. Apropriamo-nos da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. A fé é a mão que se estende para receber o presente da salvação de nossas almas. Em terceiro lugar, a consumação da salvação se dá na segunda vinda de Cristo Jesus, a parousia, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1,5. Coloque a Bíblia em sua mente. Nossa salvação foi preparada para nós por Cristo Jesus, por meio da sua obra expiatória. A salvação será revelada de uma só vez no tempo de Deus, Kairos. Todos verão a herança, mas apenas o cristão pode possuí-la. Quero que se lembre disso. O verbo revelar, apocalipto, usados aqui, significa tirar o véu, cobertura. Cristo Jesus vai tirar o véu quando voltar para nos dar a salvação gratuita e plena. Eu e você podemos afirmar à luz das Escrituras Sagradas, a Bíblia, que já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Com respeito à justificação, eu e você fomos salvos. Com respeito à santificação, eu e você estamos sendo salvos. Com respeito à glorificação, eu e você seremos salvos. Eu e você somos salvos da condenação do pecado na justificação pela fé. Eu e você estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação e ainda mais seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Agora eu e você temos o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, com garantia de que aquele que começou a fazer a boa obra em nós há de completá-la até
o dia final, a parousia. Fique de olho na Bíblia, no último tempo, em exato kairos. Tempo aqui é kairos. Aquele que não é determinado cronologicamente no último tempo, denota aqui não o tempo do fim, no sentido neotestamentário de todo o período que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo Jesus, mas especificamente o período final dessa época, o fim do fim. Quero que se lembre disso. Ouça agora a alegria da salvação. Nisso exultais, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo redunte, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 8. Agora o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você está ouvindo a salvação de nossa alma, um presente de Deus. Você viu até agora muitas coisas da palavra de Deus. Você viu até aqui que no passado Deus ressuscitou Cristo Jesus e regenerou os seus eleitos e coloca diante deles um futuro aberto e glorioso, e no presente os guarda mediante a fé que eles têm nele. Agora, preste bastante atenção. A alegria resultante dessa salvação. Embora a nossa salvação venha a ser consumada apenas na parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, já começamos a desfrutar de sua alegria. Os sofrimentos desta vida não conseguem empalidecer as glórias da nossa salvação. A cruz precede a coroa. O sofrimento é o prelúdio da glória. Antes dos cristãos pisar os pés nas ruas de ouro da nova Jerusalém celestial, eu e você caminharemos por estrada juncada de espinhos. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Pedro menciona vários fatos acerca das provações que os cristãos enfrentam nesta vida, preparando-nos para a glória eterna. Em primeiro lugar, as provações são pedagógicas. A expressão, se necessário, indica que há ocasiões especiais em que Deus sabe que precisamos passar por provações para a nossa disciplina e nosso crescimento espiritual. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra, diz o salmista em Salmo 119, 67. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Coloque a Bíblia em sua mente. Em segundo lugar, as provações são variadas. A palavra grega poikilos, traduzida por várias, significa de diversas cores, ou policromáticas.
A mesma palavra é usada para descrever a graça de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, poikilos, multiforme. Não importa a cor do seu dia, cinzento ou negro, Cristo Jesus, o Filho de Deus, tem graça suficiente para suprir suas necessidades, seus problemas e contratempos podem ser multicoloridos, mas também o é a graça de Deus. Não há cor na situação humana que a graça de Deus não seja capaz de enfrentar. Não importa o que a vida está fazendo com você, na graça de Deus você vai encontrar forças para enfrentar quaisquer situações e vencê-las. Há uma graça para enfrentar cada prova, e não há prova que não tenha a graça de Deus. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, as provações são passageiras, por breve tempo. 1 Pedro 1,6. Deus não permite que as provações durem para sempre. Quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, as provações são dolorosas, sejais contestados por várias provações. A ideia subjacente é de dor ou tristeza profunda. A mesma palavra é usada para descrever a experiência de Cristo Jesus no jardim do Getsemane e a tristeza dos santos com a morte de um ente querido. Pense nisso. Em quinto lugar, as provações são proveitosas, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Pedro ilustra essa verdade referindo-se ao ourives. O ourives coloca o metal no cadinho o tempo necessário para remover as impurezas sem valor. Em seguida, o derrama no molde e forma uma bela peça de valor. Para saber se o ouro é autêntico, o metal precisa ser derretido no fogo. Isso não afeta o ouro em nada, mas todas as impurezas são expulsas do processo e aquilo que é autêntico, que realmente tem valor, se destaca com pureza. Alguém disse que no Oriente o ourives deixava o metal derreter até ser capaz de ver seu rosto refletido nele. Da mesma forma, Cristo Jesus mantém os cristãos na fornalha do sofrimento e tribulação até refletirem a glória e a beleza de Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. As provações e tribulações enfrentadas hoje pelos cristãos são preparo para a glória futura. A glória da salvação dos cristãos se tornará plena na parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Agora, a fé cristã é provada da mesma forma que o ouro é depurado, para que, na manifestação gloriosa de Cristo Jesus em sua segunda vinda, isso redunde em louvor, glória e honra a Ele, Cristo Jesus somente. O ouro, embora valiosíssimo, é perecível. A fé provada em comparação com ele é muito mais preciosa. Depois de ambos passarem pelo processo de purificação, a diferença de valor é enorme. O ouro, além
de não durar eternamente, sempre pode ser roubado ou perdido. A fé cristã, por outro lado, garante o acesso a uma herança não sujeita às desgraças terrenas. Quero que se lembre disso. Você está ouvindo a salvação de sua alma, um presente de Deus. Em sexto lugar, as provações preparam para a glória futura, mas Cristo Jesus já concede glória no presente. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, estais, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Coloque a Bíblia em sua mente. A vida cristã não consiste somente na contemplação de um futuro distante. Antes, implica uma dinâmica presente que pode transformar o sofrimento em glória hoje. O apóstolo São Pedro apresenta quatro ilustrações para se desfrutar a glória hoje, mesmo em meio às provações. Fique de olho. Amem a Cristo Jesus. Na fornalha da aflição, em meio ao fogaréu da prova, você precisa amar a Cristo Jesus para que esse fogo lhe purifique em vez de queimar. Em segundo lugar, creia em Cristo Jesus. O cristão é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e anda de fé em fé. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, alegrem-se em Cristo Jesus. O cristão não é masoquista nem estoico. O cristão não se alegra por causa do sofrimento, nem exulta por causa das provações, mas pelos seus frutos. Essa alegria não pode ser traduzida em palavras, é indizível. Essa alegria não é apenas terrena, é cheia de glória. Pense mentalmente, essa é a alegria dos tempos vindouros que fez sua entrada no mundo para não mais dele sair, até que toda tristeza seja finalmente eliminada na parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. A alegria cristã é uma alegria maiúscula, superlativa e celestial. Essa alegria divina descreve gritos de alegria que não podem ser contidos. É uma alegria mergulhada em glória. Em quarto lugar, obtenham de Cristo Jesus a salvação da vossa alma. A salvação é uma dádiva de Cristo Jesus. Eu e você recebemos a salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Embora o seu desfrute pleno vai ocorrer apenas na glória, mas em Cristo Jesus já tomamos posse. Embora sua consumação esteja destinada apenas para o tempo do fim, os cristãos já usufruem seus benefícios imediatamente. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Sua alma é salva. A expressão salvação da nossa alma tem sido interpretada de forma equivocada por alguns estudiosos. Essa expressão foi emprestada apenas aparentemente da filosofia grega. Na realidade, corresponde à proclamação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que proclamara em vista de perseguição e ameaça de morte. Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Isso, por um lado, soa como antropologia grega, mas, por outro, conduz, na realidade, inteiramente com a visão bíblica que é fundamentada
fundamentalmente diversa da grega. Fique de olho na antiguidade da salvação. O apóstolo São Pedro mostra a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. A salvação recebida pela Igreja é a mesma anunciada pelos profetas. Trata-se de um plano antigo feito na realidade no presente. Temos aqui uma passagem eloquente sobre a unidade e a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquilo que lá havia sido buscado e anunciado, aqui no Novo Testamento se cumpre. A salvação presente que a Igreja possui já estava no campo de visão dos homens de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Quero que se lembre disso. Vou agora compartilhar algumas verdades que merecem ser observadas. Em primeiro lugar, os profetas questionaram acerca dessa salvação. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. 1 Pedro 1,10. Os profetas de Deus no passado, movidos pelo Espírito Santo, indagaram e inquiriram acerca dessa salvação. Os profetas eram tidos em alta conta no meio do povo de Deus e os membros da Igreja estão agora posicionados no status ainda mais elevado. Os profetas foram seus servos e ministraram o que era a eles destinado. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, os profetas investigaram o tempo e as circunstâncias da chegada desta salvação, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. 1 Pedro 1,11. Quando o Espírito Santo inspirou os profetas para escreverem sobre o tempo e as circunstâncias do cumprimento desta salvação, não lhes retirou a capacidade de pesquisa, nem anulou o estilo de cada um no registro dessas verdades pesquisadas. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, os profetas deram testemunho da humilhação e exaltação de Cristo Jesus. Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram, 1 Pedro 1,11. Note que os profetas, usando tanto sofrimentos como glória no plural, isso significa que tanto a humilhação como a exaltação de Cristo já passaram por vários estágios. O apóstolo São Pedro enfatiza a magnitude e a variedade de dores e tristezas que Cristo Jesus suportou, tanto quanto a glória da ressurreição e da ascensão, assim como o esplendor da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. A glorificação decorre do sofrimento de Cristo Jesus, a exaltação da humilhação. As duas palavras sofrimentos e glórias constam no plural. Isso indica que o padecimento de Cristo Jesus é múltiplo, que não se restringiu ao Calvário, mas começou na estrebaria de Belém e se prolongou por toda a sua vida na terra para finalmente se consumar na Sexta-feira Santa. Mas sua glorificação é múltipla e diversificada. A ressurreição é glória, assim como a ascensão, a segunda vinda, a inauguração do reino messiânico, a execução do juízo mundial
perante o grande trono branco e, finalmente, a consumação na Nova Jerusalém. Em quarto lugar, os profetas apontam para uma salvação posterior à sua existência. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. 1 Pedro 1,12. Os profetas receberam a revelação divina de que a salvação, por eles anunciada, se cumpriria não em seus dias, mas em tempos futuros. A mensagem vaticinada pelos profetas é a mesma recebida pela igreja. Lá como promessa, aqui como cumprimento. O Evangelho de Cristo Jesus engloba a mensagem profética junto com seu cumprimento. E a boa nova de que a salvação, tão ansiosamente esperada, é uma realidade a partir da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. O apóstolo São Pedro diz que até mesmo os anjos anelam perscrutar a respeito desta salvação. Os anjos estão ao redor do trono de Deus. São mensageiros enviados por ele para servir aquele que herda a salvação. Regozijam-se quando um pecador se arrepende e reúnem os eleitos no dia do julgamento. Apesar disso, seu conhecimento sobre a salvação humana é incompleto, pois desejam perscrutar os mistérios da salvação. O verbo perscrutar significa olhar com o pescoço esticado. Os anjos saberão mais sobre a salvação por meio da igreja. Seus próprios anjos estão tão interessados em nossa redenção, quanto mais nós deveríamos considerar a gloriosa com ainda mais fervor e entusiasmo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida. Você acabou de ouvir a salvação de sua alma, um presente de Deus. Como se sente agora? Está em santificação na presença do Filho de Deus, Cristo Jesus? Se sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus? No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva.